Polícia Federal cumpre 85 mandados em operação para desarticular núcleo financeiro do PCC. Justiça concede progressão de regime ao ex-ministro Antônio Palocci. As regras para estrangeiros adotarem crianças brasileiras. Para adotar crianças brasileiras, os pretendentes estrangeiros precisam se cadastrar no órgão do Ministério da Justiça. E ainda, no Mato Grosso, 2 varas de Cuiabá estão com 100% das ações digitalizadas. Mudou a rapidez com que chega a petição ao juízo. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal cumpre hoje 85 mandados em 7 estados para desarticular o núcleo financeiro do PCC, o primeiro comando da capital. 28 pessoas já foram presas até o momento. E quem tem os detalhes dessa operação e conversa com a gente ao vivo agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? A operação atinge setores de emprego, gerenciamento e recolhimento de valores por parte da organização criminosa. São cumpridos 55 mandados judiciais de busca e apreensão e 30 de prisão nas 5 regiões do país. Até agora, um total de 28 pessoas presas. As investigações da polícia se concentram na arrecadação da quadrilha, feita por meio de contribuições dos integrantes em pelo menos 400 contas bancárias. Elas já foram identificadas e bloqueadas. Ainda segundo os investigadores, uma movimentação de aproximadamente R$1 milhão. Dinheiro que teria sido utilizado para comprar armas e também drogas. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estão na rua com operação de combate a esquema de desvios de recursos públicos de obras de rodovias sob a gestão do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Chamada de Rota BR-090, a operação cumpre 6 mandados de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 28 de busca e apreensão, além de sequestro de bens, bloqueio judicial de valores dos envolvidos e afastamento dos servidores públicos investigados. A operação é realizada em 3 estados. Nos últimos 5 anos, empresas alvos da ação fraudaram licitações e contratos, desviando um montante de R$467 milhões que seriam destinados a obras de manutenção das rodovias federais. O Brasil é um dos países com o maior número de homicídios do mundo. Rafaela, dados sobre a violência nos municípios brasileiros foram divulgados nesta segunda-feira pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Atlas da Violência 2019, o retrato dos municípios que detêm o maior número de violência letal. Somente 2,1% das cidades brasileiras concentram metade dos 65.602 homicídios que ocorreram em 2017. Ou seja, 32.801 mortes aconteceram em 120 municípios. O exemplo mais próximo da capital federal é a cidade de Lusiânia, em Goiás. Somente um único bairro, o Jardim Ingá, concentra 35% dos casos de homicídio no município. A cidade mais violenta do Brasil está no Ceará. Maracanaú somou 145,7 mortes violentas por 100 mil habitantes. A segunda da lista é Altamira, no Pará, com taxa de 133,7 mortes a cada 100 mil pessoas. Foi lá que, na semana passada, uma rebelião no presídio local provocou a morte de 62 detentos. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 18 estão nas regiões Norte e Nordeste. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus ao deputado federal José Valdevan de Jesus Santos, do PSC de Sergipe. Ele buscava a revogação da prisão preventiva dele, decretada pela Justiça Eleitoral de Aracaju. O deputado federal é suspeito de atrapalhar a investigação sobre fraudes na prestação de contas da campanha dele. Ao analisar o mérito do habeas corpus, o ministro Celso de Mello considerou válida a custódia decretada pela Justiça Eleitoral, uma vez que se encontra amparada em fatos concretos. E a partir de hoje, o ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, vai cumprir pena em regime aberto. A decisão é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. O ex-ministro vai continuar usando tornozeleira eletrônica.
Com a progressão do regime, Palocci poderá sair de casa durante o dia, mas precisará ficar recolhido entre 8 da noite e 7 da manhã em dias da semana. Aos sábados, terá que estar em casa sempre a partir das 8 da noite. Aos domingos e feriados, o ex-ministro não poderá sair. Palocci foi condenado em junho de 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro. STJ nega extensão da imunidade tributária para empresa ocupante de imóvel público. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da empresa Barcas S.A. para não pagar o IPTU relativo ao ano 2000. A decisão reformou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia estabelecido que a concessionária não seria responsável pelo pagamento. A Barcas S.A. é concessionária do Serviço de Transporte Aquaviário de Passageiros no Rio de Janeiro e utiliza um imóvel situado em terreno pertencente à União. Na origem do caso, o município do Rio ajuizou execução fiscal contra a empresa por débitos de IPTU. Sustentou que, embora haja imunidade tributária entre os entes federativos, o benefício fiscal não se estende ao setor privado. No pedido feito à primeira turma do STJ, a Barcas S.A. alegava que se a União não precisa pagar IPTU à Prefeitura, ela também estaria isenta. No voto, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que a imunidade tributária nesse caso não é extensível. Lembrou que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, permitiu a cobrança de imposto municipal sobre terreno público cedido à empresa privada ou de economia mista. Auxílio-doença e auxílio-acidente devem ser ressarcidos ao INSS quando houver negligência do empregador. Foi o que aconteceu com uma empresa de cerâmica em Minas Gerais, condenada a devolver quase R$400 mil. Só este ano, a Advocacia Geral da União ajuizou 125 pedidos de ressarcimento. Essa empresa de venda e locação de equipamentos hospitalares diz que segue à risca as normas de segurança do trabalho. Tem 15 funcionários, 8 trabalham diretamente no manuseio de cilindros de oxigênio pesados, de até 60 quilos. Todo cuidado é pouco para evitar acidentes. Hoje o risco que nós temos maior é o esmagamento de membros, por conta do manuseio de cilindros. Então sempre tivemos essa preocupação com os EPIs e nunca vacilamos, Em 2017, foram registrados 549.405 acidentes de trabalho em todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, foram pagos mais de R$105 milhões em auxílio-doença por acidente de trabalho. Recentemente, uma empresa de cerâmica em Divinópolis, Minas Gerais, foi condenada a devolver quase R$400 mil ao INSS. A Justiça aceitou o pedido da Advocacia Geral da União para que fosse ressarcido os pagamentos dos auxílios doença e acidente pagos a um trabalhador. Ele teve uma perna amputada por causa de um acidente, mas a Justiça reconheceu que houve negligência da empresa que não adotou as normas de segurança do trabalho. Empresas de metalurgia e de construção civil são as que mais negligenciam a segurança dos funcionários, segundo a Advocacia Geral da União. Só no ano passado foram ajuizadas 395 ações regressivas previdenciárias. E no primeiro semestre deste ano, 125 pedidos de ressarcimentos passaram a tramitar na Justiça. Quando as empresas, portanto, elas negligenciam essas normas regulamentadoras de trabalho, em decorrência dessa negligência ocorre um acidente de trabalho e o INSS, em decorrência disso, é obrigado a conceder os benefícios acidentários, seja para a própria vítima ou seja para a família, ocorre aí o que a gente chama de nexo de causalidade para essas ações de ressarcimento. Então, em decorrência disso, nós ajuizamos essas ações denominadas aí regressivas previdenciárias. Antes de ajuizar a ação, a Advocacia Geral da União recebe informações de vários órgãos, como o Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, para colher provas da negligência dos empregadores. A Justiça Trabalhista já concedeu a devolução de mais de R$500 milhões ao INSS. Para a AGU, a ação tem principalmente um efeito pedagógico para que os empregadores cumpram as normas de segurança. E os processos que tramitavam no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, da antiga loja de departamentos Mesbla, foram quitados por meio de penhora unificada. O valor pago chegou a mais de R$13 milhões.
Chegou ao fim na Justiça do Trabalho baiana o impasse que envolvia processos da antiga loja de departamentos Mesbla. A empresa surgiu no Rio de Janeiro em 1912 como uma filial de uma companhia francesa. Nos anos 80, chegou a ter 180 pontos de venda no país, o que gerou 25 mil empregos. A falência foi decretada em 1999, o que ocasionou dívidas trabalhistas, inclusive aqui na Bahia. O imóvel da Mesbla já foi vendido para a quitação dessas dívidas. Foram quitados os processos de 110 reclamantes ajuizados entre os anos de 1985 e 2001. Todos eles incluídos no procedimento de penhora unificada, instaurado pela Central de Execução do TRT5. O valor pago foi de mais de 13 milhões de reais. E no próximo bloco, estrangeiros interessados em adotar menores brasileiros enfrentam processos mais longos na justiça. Ele precisa se habilitar no país dele e depois no país que ele deseja acolher. Está na Constituição. Indulto é um ato exclusivo do presidente da República. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto. Sendo assim, o texto do decreto não pode ser alterado pelo Judiciário. Trata-se de mecanismo de controle do próprio sistema de freios e contrapesos consagrado na Constituição Federal. A constitucionalidade do texto do indulto natalino é o tema do Grandes Julgamentos desta semana. Na minha posição como promotor, não tem nada mais gratificante do que, ao final de um júri que é brigado, um júri em que a gente vai convicto de que o réu é culpado, porque se não estivéssemos convictos, não pediríamos a condenação, é receber um abraço no final da mãe da vítima. Um abraço no final do pai da vítima. Um abraço de um familiar que diz: promotor, muito obrigado, a justiça foi feita. A ideia que começa a permear o governo americano no final dos anos 50 não era de ser o primeiro, essencialmente, a alcançar o espaço, mas era estabelecer um precedente jurídico de que um satélite em órbita não viola a soberania do Estado territorial. A discussão sobre direito espacial começa a partir do lançamento do Sputnik. Além deste planeta, uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro do direito fora da Terra. Só, Rafael, aquela questão dos pais que não vacinam os filhos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que um casal de Paulínia, no interior de São Paulo, vacine o filho de 3 anos de idade. De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, a criança nunca havia sido imunizada por opção dos pais, que são contrários a qualquer intervenção do gênero. O tribunal acatou o recurso do Ministério Público no estado e deu um prazo de 30 dias a partir da intimação para os pais regularizarem a caderneta de vacinação da criança. A adoção de uma criança ou adolescente envolve uma série de etapas e pré-requisitos. Imagine agora quando se trata de uma ação em que os candidatos a pais são estrangeiros. As exigências, é claro, acabam sendo ainda maiores. Em Brasília, a adoção de uma menina que foi morar nos Estados Unidos mostrou que, apesar dos desafios, os processos podem ter muito sucesso. A menina Isabela, de 7 anos de idade, foi adotada por uma prima casada com um americano e que mora nos Estados Unidos. Uma vitória para a Comissão Distrital Judiciária, responsável pelos processos de adoção internacional no DF. A adoção da Isabela inaugurou, os nossos contatos com os Estados Unidos. É a primeira adoção que realizamos. Em 2004, nós tivemos um início de uma adoção, mas que não foi até o fim. Então, a da Isabela consagrou o início e fim de uma adoção internacional. E os Estados Unidos é o país que mais adota no mundo. Então, a nossa expectativa é que isso abra portas para as novas adoções.
Mas, para a adoção ser concretizada, o caminho foi longo. Entre os desafios, a burocracia para destituir o poder familiar dos pais biológicos de Isabela, que abriram mão da guarda por falta de condições mínimas para cuidar da menina. Apenas nesta fase, foram 6 meses a mais de espera que o tempo normal, nos casos em que a criança se encontra no abrigo. E por se tratar de um processo internacional envolvendo adotantes estrangeiros, existem mais etapas a serem cumpridas em relação a uma adoção nacional. Ele precisa se habilitar no país dele e depois num país que ele deseja acolher. O estágio de convivência também é um diferencial no sentido que aquela família precisa ficar num país da criança, no país de origem, por cerca de 2 meses. E aí, então, são 2 meses que eu fico sem trabalhar, 2 meses que eu estou longe da minha família, numa casa que não é minha. Então, são alguns desafios que tem a adoção internacional. Os pretendentes a adotar Isabela precisaram se cadastrar no ACAF, Autoridade Central Administrativa Federal do Ministério da Justiça, responsável por cadastrar famílias estrangeiras que querem adotar crianças brasileiras. Casos como o dela foram feitos também com a Colômbia e com o México. Atualmente, existem 46 processos de adoção por estrangeiros no Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, do Conselho Nacional de Justiça. A maioria dos casos envolve crianças maiores de 6 anos e geralmente com grupos de irmãos. Entre 2008 e 2015, 657 crianças do cadastro foram adotadas por pessoas de outros países. Famílias da Itália foram as que mais adotaram menores brasileiros. Desde 2012, a comissão responsável pela adoção internacional no Distrito Federal tem o projeto Era Uma Vez, o recontar de uma história, que reúne as lembranças de cada adotado em livros ou jogos, registrando as origens e as experiências vividas antes da adoção. Além de minimizar toda a mudança vivenciada pelo adotado, a intenção é eternizar as raízes da criança ou do adolescente e mostrar a possibilidade de dias melhores. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Luciano Medeiros. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Luciano. Muito obrigado, boa tarde, boa tarde. Bom, vimos na reportagem que a adoção internacional ela segue algumas regras que são diferentes da adoção nacional. É de fato uma medida excepcional e essa espécie de burocracia para garantir a adoção segura? Na realidade, o Brasil é signatário de uma convenção internacional, denominada Convenção da Haia, e a convenção ela estabelece alguns protocolos que os países signatários eles devem adotar ou observar nessa questão da adoção internacional. Então, nesse sentido, é necessário que enfim, o interessado na adoção, ele siga todo aquele protocolo estabelecido pela Convenção, que aqui no Brasil está incerto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, doutor, toda vez que falamos em questões de legislação nacional e internacional, há sempre a necessidade de que seja cotejadas essas duas legislações para que não haja choque, inclusive, não só de legislação, mas de interesses. De que maneira isso se dá, considerando, por exemplo, o ECA? Na realidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele adota esse protocolo estabelecido pela Convenção Internacional, justamente para que não haja conflito, não é, nessas regras. É uma medida excepcional, na realidade, é necessário que se busque a tentativa, opções, né? Exatamente, de deixar a criança em território nacional, até por uma questão cultural mesmo, a questão da língua, a barreira da língua. Então, assim, a lei, ela prima por que a criança fique, de fato, no Brasil. Então, nesse sentido, é entendido como uma medida, de fato, excepcional. Doutor Luciano, como é que é o protocolo em relação a adolescentes, a irmãos? Tem um acompanhamento dessa criança que vai ser inserida em outra cultura, em outro cenário completamente diferente? Na medida em que a própria legislação estabelece que a adoção internacional seria uma medida excepcional, deve-se tentar, né, encontrar uma família brasileira para receber essa criança, as crianças ou adolescentes que são adotados por pais estrangeiros ou por estrangeiros, de fato, já têm uma idade mais avançada. Então, em regra, são adolescentes e irmãos,
porque na realidade a lei ela determina que os irmãos eles devem ser mantidos juntos, ou seja, a adoção ela deve ser de fato dos irmãos para evitar separações. No caso da adoção no Brasil, existe uma fila, você se candidata a ser um pai adotante, é feita uma investigação. Como funciona isso em relação a pessoas de fora que queiram adotar brasileiros? Então a gente tem que olhar também sobre duas óticas, o estrangeiro que reside ou que tem a sua base ou sua residência num país estrangeiro, ou o estrangeiro que está domiciliado ou reside no Brasil. Se ele é um estrangeiro que reside no Brasil, a gente vai adotar as mesmas regras da adoção nacional. Agora, se ele é um estrangeiro que tem intenção de adotar uma criança brasileira, primeiro ele vai ter que se cadastrar no organismo do país de origem que faz essa intermediação aqui com a Justiça brasileira. Então, ele vai passar por toda uma avaliação, uma análise para se verificar se aquela família ou adotante, ele reúne condições de receber uma criança. Esse dossiê ele é mandado para a Justiça brasileira e especificamente para algumas das comissões estaduais, né, a cada estado. Então, nesse pedido, ele já tem que direcionar qual é o Estado brasileiro que ele quer que a sua documentação ela seja direcionada. Então, essa comissão aqui no Brasil, ela vai receber essa documentação e vai analisar. Essa comissão ela é integrada pelo juiz da vara da criança e do adolescente, por um membro do Ministério Público, um psicólogo, um assistente social e dois advogados indicados pela OAB. Então, essa comissão ela vai analisar essa documentação e fazer essa intermediação. Doutor Luciano, o senhor citou há pouco a Convenção de Haia, que é um tratado internacional. Essa convenção visa justamente combater o tráfico internacional de crianças? Sim, exatamente. Um dos objetivos é evitar justamente o tráfico internacional de crianças, né? E regularizar e proteger essa criança que vai ser adotada, mesmo porque depois da adoção, depois de concretizada a adoção, as autoridades brasileiras elas se mantêm em contato com a autoridade estrangeira para onde a criança foi, por um período mínimo ali de 2 anos, onde são trocadas essas informações. Então há um acompanhamento pós-adoção também. Isso é muito importante e obedece aí, né, o princípio constitucional da proteção integral. Doutor Luciano Medeiros, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado. Obrigado. A seguir, como o lixo é tratado na capital do país. 16% dos brasilienses jogam lixo assim, em qualquer lugar. No século XXI, um debate ganha força. Cidades do presente e do futuro precisam garantir a saúde física e mental das pessoas. Mas, com a expansão urbana desenfreada, a natureza ficou mais distante de nós. É aí que entram 2 palavras importantes para qualquer núcleo urbano: cinturão verde. Fake news, ela é um mal, e é um mal que tem que ser extinguido, não incentivado. As pessoas elas têm que trabalhar com a verdade. Então, nesse aspecto, o mercado financeiro ele tem as suas áreas de controladoria, ouvidoria, de controle, né? Hoje você tem a governança corporativa das empresas, exatamente para combater esse tipo e esse mal aí. Apenas vulgarmente chamado de anões, por tempo atrações de circo como aberrações. Humanidade prepotente, arrogante, transformam doentes em homens relevantes. Ritmo e poesia é o significado do rap. Na semana em que se comemora o estilo que está em evidência, o papo no refrão é com o rapper Marcão Aborígene. Muitas vezes as pessoas criminalizam a música rap por sua origem negra e periférica, mas aplaudem qualquer outro estilo musical que é global, que é benquisto, para a classe média branca burguesa. Segue a jornada, prepara a marmita, não recebe um bom dia, mas a palavra que humilha. Não perca! Gritar, mulher não faz nada, só fica em casa, eu que trampo pra lhe sustentar. Qual a forma
forma correta de descartar o lixo. A Lei de Resíduos Sólidos tem regras de como tratar e fazer esse descarte, seja doméstico, industrial, eletroeletrônico, mas o problema é que nem todos respeitam. Veja, por exemplo, como o lixo é tratado aqui no Distrito Federal. O que poderia ser uma área verde preservada virou depósito de lixo e entulho. E o pior, um perigo para a proliferação de bichos como o mosquito da dengue. Segundo o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, 98% da população do DF tem coleta de lixo. Mas mesmo assim, existem 1.000 pontos irregulares de descarte. Ainda segundo o SLU, 16% dos brasilienses jogam lixo assim, em qualquer lugar. Nesse sentido, o SLU, junto com o governo do Distrito Federal, vem implantando papa-entulhos, um local destinado a receber até 1 metro cúbico de entulho da construção civil, podas e volumosos. Volumosos são os móveis inservíveis, cadeira, mesa, sofá, isso tudo pode ser levado para lá. Além de receber óleo de cozinha usado, que é para o projeto Biguá da CAESB, que faz biodiesel, e também a gente recebe recicláveis. Aquele morador que ainda não tem a coleta seletiva na sua região, ele pode sim levar os recicláveis para lá que a gente recebe. Esse serviço todo é gratuito. Desde 2016, uma lei distrital estabelece normas de fiscalização e multa para as pessoas que jogam lixo na rua. A legislação tem regras claras para a forma correta do descarte de resíduos. Empresas, restaurantes, por exemplo, que geram mais de 120 litros por dia, são responsáveis pelo recolhimento e descarte. Responsabilidade social em qualquer área, né? O empresário, para poder exigir do governo o cumprimento pelo governo de obrigações, ele tem que se conscientizar, né, dos deveres que ele tem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ouve hoje à tarde 15 testemunhas da tragédia de Brumadinho. Elas foram escolhidas pelo Ministério Público. A Justiça quer, por meio dos depoimentos, colher mais informações para comprovar os danos urbanísticos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural. A barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompeu no dia 25 de janeiro deste ano. O andamento de processos na Justiça de Mato Grosso está cada dia mais rápido, isso com a ajuda da tecnologia. Pois é, 2 varas de Cuiabá já estão com 100% das ações tramitando no processo judicial eletrônico, o PJE. As 2 unidades que estão funcionando com 100% das ações no processo judicial eletrônico, o PJE, são a 1ª Vara de Família e a 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá. E não ter processos em papel representa muita coisa. Mudou a rapidez com que chega a petição ao juízo. Se o advogado peticiona de manhã, ao meio-dia, essa petição já está disponibilizada para o juiz para despachar nela. Muito grande. Disponibilizou também a rapidez com que as partes possam acompanhar o seu processo. Nos honra muito essa confiança e, mais do que isso, poder hoje entregar para o tribunal e para a população um serviço de grande qualidade e de grande agilidade. Na 2ª Vara de Direito Bancário, são atualmente mais de 1.200 processos no PJE. A maioria é relacionada a contratos não cumpridos entre cliente e instituição financeira. Esse advogado costumava ir à vara para entrar com a ação ou acompanhar o andamento do processo. Mas essa imagem aí, dele na unidade judiciária, já passou a ser coisa do passado. Basta um laptop, estou em viagem, ou no próprio escritório, já é possível, em casa, qualquer lugar. Ter o computador e a internet. Os servidores que trabalhavam com os processos de papel reconhecem a agilidade que a ferramenta eletrônica garante. Fica tão mais rápido que o PJE, é tão melhor do que trabalhar no processo físico e fazer um atendimento melhor para cada jurisdicionado. Nós já expedimos o mandado e no mesmo momento ele já é encaminhado até a central de mandados. No mesmo momento, então é questão de minutos, de segundos praticamente, né? Por terem sido as 2 primeiras unidades da Justiça Estadual a funcionarem totalmente com o processo judicial eletrônico, a diretoria do Judiciário Mato Grossense entregou o selo de reconhecimento.
É muito gratificante, né? A todos os servidores, é um motivo assim de muita alegria a todos, é um reconhecimento do nosso trabalho, né? De recebermos diretamente das mãos do presidente esse selo, sempre buscando, né? Cada vez mais formas de melhorar a prestação jurisdicional àqueles que realmente precisam. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Fique agora com o programa Meio Ambiente por inteiro. Uma boa tarde para você. Tchau.